A glória de Deus desceu, mas ninguém podia entrar. Como você se aproxima de um Deus que é como o sol, um toque errado, uma aproximação indevida, e o resultado é a morte. O livro de Levítico é a resposta. Olá, e seja muito bem-vindo de volta ao Minutos de Sabedoria. Antes de começarmos, eu quero fazer uma pausa e te parabenizar de coração. Ao clicar neste vídeo, você não está apenas assistindo a mais um conteúdo na internet. Você está ativamente cumprindo o seu propósito de conhecer mais a Palavra de Deus. Muitos que iniciam a jornada de ler a Bíblia param exatamente aqui, no livro de Levítico. O fato de você estar conosco hoje demonstra uma seriedade e um compromisso com a Palavra de Deus que é raro e admirável. Você está fazendo a coisa certa e este estudo vai recompensar o seu esforço. E a nossa jornada de hoje nos leva diretamente de onde paramos. No nosso último estudo sobre Êxodo, vimos a espetacular libertação de Israel e a construção do tabernáculo, que terminou com a glória de Deus enchendo a tenda de forma tão avassaladora que nem Moisés podia entrar. Isso nos deixou com uma pergunta imensa. E agora, como Israel pode conviver com essa presença santa e perigosa? Levítico é a resposta de Deus. É o manual de instruções divino que ensina como um povo pecador pode viver em comunhão com um Deus santo. Vamos desvendar juntos este livro fascinante. O contexto, um manual para a santidade. Escrito, segundo a tradição, por Moisés durante o tempo em que Israel estava acampado no pé do Monte Sinai, Levítico não é um livro de narrativa como Gênesis e Êxodo. Ele não avança a história no tempo e no espaço. Em vez disso, ele pausa a ação para responder à pergunta deixada por Êxodo. Sua estrutura é temática, um projeto divino que nos mostra como Deus graciosamente proveu um caminho para que as pessoas pudessem se aproximar dele. A jornada. Os caminhos para a presença de Deus. É crucial entender que o propósito não era apenas apaziguar um Deus raivoso, mas sim prover uma forma tangível de lidar com a barreira do pecado. Vamos detalhar cada um. O fato de o animal inteiro subir em fumaça para Deus simbolizava a total consagração e rendição do adorador a Deus. Era um ato que dizia: eu pertenço inteiramente a ti. A oferta de manjares, oferta de grãos. Diferente das outras, esta não envolvia o derramamento de sangue. Consistia em farinha fina, azeite, incenso e pães sem fermento. Era uma forma de agradecer a Deus pela sua provisão e sustento diário. O adorador estava essencialmente dando de volta a Deus uma porção do pão de cada dia, que o próprio Deus havia fornecido. Era um ato de gratidão e reconhecimento da dependência de Deus para todas as coisas. A oferta pacífica, oferta de comunhão. Esta era a mais alegre das ofertas. Um animal era sacrificado, uma porção da gordura era queimada para Deus, considerada a melhor parte. Uma porção era dada aos sacerdotes, e o restante era comido pelo adorador e sua família em uma refeição festiva na presença de Deus. Era a única oferta que envolvia uma refeição compartilhada, simbolizando paz, comunhão e a alegria de estar em um relacionamento correto com o Criador. A oferta pelo pecado. Esta oferta lidava especificamente com os pecados não intencionais, as falhas e transgressões que cometemos por fraqueza ou ignorância. O ritual variava dependendo de quem pecava: o sumo sacerdote, toda a comunidade, um líder ou uma pessoa comum. Isso ensinava que o pecado de um líder tinha consequências mais amplas do que o de uma pessoa comum, mostrando a importância da responsabilidade na liderança. O sangue deste sacrifício era aspergido em lugares diferentes no tabernáculo para purificar o santuário da contaminação que o pecado causava. A oferta pela culpa, oferta de reparação. Esta era para pecados específicos que violavam a propriedade de Deus, coisas sagradas, ou a de outra pessoa e que exigiam restituição. Por exemplo, se alguém enganasse seu próximo em um negócio.
Além de oferecer o sacrifício, o pecador tinha que restituir o que foi roubado ou danificado, acrescido de uma multa de 20%. Isso ensina uma lição poderosa. O verdadeiro arrependimento não é apenas um ato vertical com Deus, mas também horizontal com as pessoas. O perdão de Deus não elimina a nossa responsabilidade de consertar o mal que fizemos aos outros. Com o sistema de sacrifícios estabelecido, a pergunta seguinte é: quem pode administrar esses rituais? A resposta de Deus é o sacerdócio. Nos capítulos 8 a 10, vemos a ordenação de Arão, irmão de Moisés, e seus filhos como os primeiros sacerdotes de Israel. Eles são consagrados, separados para servir como mediadores entre o povo e Deus. Eles representariam o povo perante Deus e representariam Deus perante o povo. Mas este papel sagrado vem com uma responsabilidade assustadora. A história de Nadab e Abiú, filhos de Arão, no capítulo 10, é um dos relatos mais chocantes e sóbrios da Bíblia. Logo após serem consagrados, eles entram no tabernáculo e oferecem fogo estranho, um fogo não autorizado por Deus. A resposta divina é imediata e terrível. Fogo sai da presença do Senhor e os consome. Esta história trágica ensina a lição central de Levítico de forma indelével. A santidade de Deus é real, poderosa e perigosa. Ele é quem define os termos de como devemos nos aproximar dele. Não podemos chegar à sua presença de qualquer maneira, com base em nossas próprias ideias ou preferências. Isso nos leva ao próximo grande bloco de ensinamentos, as leis de pureza e impureza, nos capítulos 11 a 15. Para nós, leitores modernos, estas leis sobre quais alimentos comer, sobre doenças de pele e sobre fluidos corporais podem parecer estranhas e arbitrárias. Mas a chave para entendê-las não é a higiene moderna, e sim o simbolismo de vida e morte. Deus é o autor da vida. Portanto, qualquer coisa associada à morte, decadência ou perda de fluido vital tornava uma pessoa impura. Estar impuro não era necessariamente um pecado, mas significava que a pessoa estava em um estado que a impedia de entrar no espaço sagrado do tabernáculo. Era um sistema de lições objetivas, lembrando constantemente os israelitas da diferença entre a santidade e a plenitude da vida de Deus e a fragilidade e decadência do mundo caído. Todos esses rituais, sacrifícios e leis de pureza culminam no dia mais importante do calendário de Israel, o dia da expiação, ou Yom Kippur, descrito no capítulo 16. Uma vez por ano, o sumo sacerdote realizava uma série de rituais complexos para expiar os pecados de toda a nação. Este era o único dia em que um ser humano podia entrar na sala mais interna do tabernáculo, o Santo dos Santos, e estar na presença imediata da Arca da Aliança. O ritual central envolvia 2 bodes. O primeiro bode era sacrificado como uma oferta pelo pecado, representando o pagamento pela culpa da nação. O segundo bode, conhecido como o bode expiatório, tinha os pecados do povo simbolicamente confessados sobre sua cabeça pelo sumo sacerdote. Depois, ele era levado para o deserto para nunca mais ser visto carregando consigo os pecados do povo. É uma imagem visual poderosa do que Deus faz com o pecado confessado. Ele não é apenas perdoado, ele é removido. Finalmente, a última grande seção do livro, dos capítulos 17 a 27, é muitas vezes chamada de o Código de Santidade. Aqui, o foco se desloca da santidade ritual para a santidade prática e moral na vida diária. O versículo-chave é Levítico 19:2. Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ser santo não era apenas sobre o que acontecia no tabernáculo, era sobre como eles viviam suas vidas. Esta seção contém leis sobre justiça social, cuidado com os pobres e estrangeiros, ética nos negócios e pureza sexual. É aqui que encontramos um dos versículos mais famosos da Bíblia, que Jesus mais tarde chamaria de o segundo maior mandamento.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Levítico nos ensina que a verdadeira adoração a um Deus santo se manifesta em uma vida de amor e justiça para com os outros. As grandes ideias de Levítico. O livro inteiro é um testemunho da graça de Deus em prover um caminho através do sacrifício substitutivo para que essa barreira seja removida e o relacionamento seja restaurado. Terceiro, a fé vivida. A santidade não é apenas um conceito teológico abstrato. Ela deve ser vivida na prática, na forma como tratamos os outros, especialmente os mais vulneráveis, e na nossa integridade diária. A conexão com a grande história. Ele é a resposta direta ao problema deixado no final de Êxodo, e ele prepara perfeitamente o terreno para o próximo livro, Números. Com as leis de adoração e santidade agora estabelecidas, o povo de Israel está finalmente equipado para deixar o Monte Sinai e começar sua jornada em direção à Terra Prometida. Para os cristãos, Levítico é um dos livros mais ricos em prefigurações de Jesus Cristo. O Novo Testamento, especialmente o livro de Hebreus, age como um comentário divino sobre Levítico. Ele revela que todo o sistema de sacrifícios e sacerdócio era uma sombra, um ensaio para a realidade que viria em Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito e definitivo, que cumpre todos os tipos de oferta. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, que não entrou em um tabernáculo feito por homens, mas no próprio céu. E ele é o nosso bode expiatório, que verdadeiramente carregou os nossos pecados para longe, de uma vez por todas. Levítico, portanto, embora desafiador, é um livro de uma beleza profunda. Ele nos mostra a seriedade do nosso pecado, a santidade avassaladora de Deus e a incrível graça de um Deus que, mesmo assim, provê um caminho para que possamos viver em sua presença. A pergunta que fica é: agora que Israel tem as leis e o sistema de adoração, eles conseguirão viver em santidade e obedecer a Deus em sua jornada? Eles finalmente entrarão na Terra Prometida? A resposta, cheia de reviravoltas, está no próximo capítulo da nossa série. Obrigado por se aprofundar conosco em mais este estudo aqui no Minutos de Sabedoria. Nos vemos em nosso próximo encontro para explorarmos juntos o livro de Números.